Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. E aí, galera do nono ano, todo mundo aí de boa, de boinha? Foi que acharam da volta às aulas? Estão mais felizes, mais satisfeitos com a volta às aulas? Espero que sim, né? Tivemos aula de conversation ontem, também aula online de conversation e agora a nossa aula de geography, ok? Que é geografia. Sempre lembrando, pessoal, para aqueles que ainda não fizeram, vão ter dificuldade na hora da prova da gente. Caderno, vamos deixar o caderno da gente pronto, caderno de geography pronto, para a gente fazer as anotações que a gente vai passando aqui ao longo das nossas aulas, tá certo? Peço que vocês anotem caderninho, lápis, caneta, o que for preciso. Bom, vamos começar a trabalhar? A gente hoje, pessoal, vai ver, tá certo, os conteúdos da página 63 do livro de geografia, né? A gente vai tratar do ponto de vista da língua inglesa, páginas 63 até a página 66. Então, o papel dos países periféricos no cenário mundial atual, então a gente vai também ver um pouquinho, entender um pouquinho, né? Porque é que esses países são países periféricos, não são países, vamos dizer, países de primeiro mundo, né? Países que estão ali no considerado nível social, nível econômico, nível educacional, de uma maneira geral, avançada ainda, tá? O que é que está acontecendo? Por que é que não chegaram lá ainda? A gente vai aprender um pouquinho sobre a África, tá certo? A gente também vai estudar a América Latina. A gente vai ver por que é que os países da América Latina são considerados países, na maior parte das vezes, pobres, tá? E alguns países aí ainda cambaleando, né? É o caso da gente, do Brasil, países como a Argentina, países como a Venezuela. Obviamente, cada país tem a sua particularidade, né? Mais México, né? Mas a gente vai tentar entender isso daí mais ou menos. A gente também vai falar sobre a Ásia, tá certo? Por que é que os países da Ásia são pobres, a maioria dos países são pobres. E, obviamente, a gente vai falar de China, né? China despontando aí como realmente um país bem avançado, muita coisa, principalmente do ponto de vista social, ainda a China, né, deixa a desejar, mas a China desponta aí, né? Já dizem, era 2030 a previsão, 2027 agora a previsão que a China se torne o país mais rico do mundo, tá? Não quero usar a palavra maior potência do mundo, porque a palavra potência mundial, ela tem várias coisas envolvidas, né? Mas a China já é uma potência mundial e vai ser o país mais rico. Quando eu digo mais rico do ponto de vista de PIB, né? Produto Interno Bruto, GDP, ou GDP em inglês, Gross Domestic Product. Mas, e para a população, né? Em relação à sua população? A gente vai ver isso daqui. E, finalmente, a gente vai encerrar falando um pouquinho de Oriente Médio, Middle East. Saber qual é que o Oriente Médio, como é o Oriente Médio, que hoje, basicamente, sobrevive, né, do petróleo. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer, né, em relação a essa busca de energias renováveis, de novas formas de energia, né? Vamos lá, vamos estudar sobre isso daqui. A gente tem muita coisa interessante para a gente ver hoje, então vamos lá. Primeiro de tudo vamos começar, né? Vamos começar de pouquinho em pouquinho. Países periféricos. Então vamos aqui, ó. Missed Opportunities. Aqui a gente vai entrar no website do Fundo Monetário Internacional. Ok? Fundo Monetário Internacional. É um órgão, tá certo? Que ele é uma espécie de banco mundial, ele é uma espécie de banco em que os países mais desenvolvidos do mundo injetam dinheiro nesse banco para salvar algum país que realmente entre numa crise pesada. Então, o fundo, inclusive o Brasil já
tirou proveito, né, do Fundo Monetário Internacional na época do governo de Fernando Henrique. Teve uma crise ali no começo, do fim dos anos 90, começando em 2000, a crise asiática, em que vários países entraram em colapso, Coreia, os tigres asiáticos, a Rússia, e aí afeta o Brasil sobremaneira. O dólar dá um pipoco, né? Na época a gente tinha, hoje a gente tem um câmbio flutuante. O que é o câmbio flutuante? O câmbio flutuante é que ele oscila, né? Todo dia a gente, o preço do dólar, se vocês assistirem noticiário, né? É as duas coisas que mais se fala, né? A Bovespa, se subiu, se caiu, e o preço do dólar. Um dia não foi assim. Um dia, quando o Plano Real ele foi criado para que ele tivesse paridade com o dólar. Tá? Primeiro criou-se uma moeda antes do real, né? Criou-se essa moeda, então igualou a $1, era o equivalente a $1. Esqueci o nome dessa moeda, mas foi um nome provisório e depois mudou-se para real. Tá? Era um acrônimo, era a Unidade Monetária Brasileira, um nome assim. Aí era 1 para 1. Aí logo em seguida, assim, passou algum tempinho, alguns meses, aí se transformou em real. Então, o real, na política de governo, o real era 1 para 1, ou seja, hoje o dólar está quase R$6, né? Um dia foi 1 para 1. $1 era R$1, né? E a gente sustentou isso daí com 94, 95, não sei ao certo, acho que foi 95, a gente conseguiu segurar essa situação por até meados de 99. Quando veio essa crise, aí o Brasil liberou o câmbio, né? E aí deu aquela pipocada. E aí tudo começou a entrar em parafuso, o governo teve que pedir ajuda do Fundo Monetário Internacional, mas o Fundo Monetário Internacional, ele é o tipo do banco que diz assim, tá, eu te empresto dinheiro, mas você tem que fazer o que eu estou pedindo. Tá? Então, o Brasil, por um bom tempo, ficou obrigado a ceder às políticas do Fundo Monetário Internacional. Então, ele determinava as políticas econômicas do Brasil e a gente tinha que obedecer, porque a gente pegou dinheiro emprestado. Até que Lula depois entrou, isso no governo Fernando Henrique, Lula entrou, pagou, e aí disse, não, agora é com a gente. Ok? Então, boys and girls, então só para vocês saberem o que é o Fundo Monetário Internacional, mas a aula em si é sobre oportunidades perdidas, né, de países. E vamos lá, principalmente da América Latina. Então, Latin America, home to about 600 million people, is blessed with natural resources, fertile land, and vibrant culture. Yet the region remains much poorer than its neighborhood. Então, aqui dizendo que uma população de 600 milhões de habitantes, né, uma região altamente rica, com recursos naturais espetaculares, mas a população ainda muito pobre. Por que nenhum país da América Latina atingiu ainda um padrão, né, de crescimento, um padrão econômico, um padrão social adequado, digamos assim? Ninguém está querendo aqui que um país se transforme nos Estados Unidos, ou se transforme na Suíça, ou se transforme, né, numa Inglaterra, uma coisa assim. Mas padrões, pelo menos padrões aceitáveis, tá certo? Nenhum país ainda conseguiu isso daí, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, a pessoa escreveu um livro sobre isso, sobre a questão histórica, tem a questão histórica e tem também a questão atual. A gente não pode também estar culpando só a história dos problemas, né? A gente também tem que fazer uma autoanálise, tá? Então, então vamos lá. Lag behind some back regions. Existe uma questão histórica, óbvio, não estou negando isso, não estou dizendo que a questão histórica não conta, né? A América Latina, de uma maneira geral, ela sofreu uma colonização de exploração. No caso do Brasil, houve uma exploração grande dos recursos naturais, mas o Brasil é um país tão rico, né, que até hoje ainda tem muitos recursos naturais. Mas o Brasil ele não sofreu tanto com o genocídio, né? Em outros países foi ainda pior, realmente houve assim genocídio mesmo, assim. Os espanhóis, né? Alguns países eles iam para matar, né? Para liquidar os índios,
tá certo? Então, foi uma situação bem mais grave, tá bom? Depois, se vocês quiserem saber o porquê, vocês me perguntam, mas basicamente simples. O índio brasileiro, ele não era um índio, primeiro, não era um índio guerreiro, não era um índio acostumado a guerrear, na sua maioria, e a razão pela qual ele não era acostumado a guerrear, porque o Brasil tem recursos naturais, então dava para todo mundo, não havia necessidade, né? O Brasil tem um litoral gigantesco, recursos naturais, água, terra fértil, muita área de planície. Então, assim, não existia guerra por local. Ah, eu quero esse local porque esse local é mais fértil do que aquele outro. Não. Cada um vivia a sua vida em paz. Nos países, pelo menos da América do Sul, já existe uma população índia mais desenvolvida. E ela era mais desenvolvida por quê? Porque ela precisava guerrear, ela precisava se aperfeiçoar, né? Toda vez que você é colocado fora da sua zona de conforto, você automaticamente, seu cérebro começa a funcionar, pensar o que é que eu faço. Então, ali, esses países da América do Sul, Cordilheira dos Andes, então, menos recursos, né? Morando em montanhas, então, umas áreas eram melhores do que as outras. Então, quando uma civilização ocupava uma área, eles automaticamente ficavam preocupados em defender essa área. Então, tudo isso foi fazendo com que aquela região, os índios, eles ficassem mais desenvolvidos. E aí que vem os astecas, né, ali no Peru, lá no México, os maias, tá? Então, eram nações mais desenvolvidas do ponto de vista guerreiro também, mais guerreiras, que estavam acostumadas a guerrear uns com os outros. Então, dificultaram a vida dos espanhóis. Mas os espanhóis disseram assim, vamos massacrar, não vamos aliviar para eles não. Ok? Então, aqui, ó, aqui esse camarada diz que a primeira dificuldade é a geográfica. The first is geography. 70% da América Latina fica nos trópicos, o que faz tudo ficar mais difícil. Agora eu estou curioso de saber por que é que isso fica mais difícil. The region is more exposed to diseases, malaria, yellow fever, dengue. Ok. É um argumento. Ele diz que porque ficar nos trópicos é mais difícil. Eu não concordo. Tudo bem que tem mais doenças, né? As pessoas morrem mais por conta de doenças tropicais, mas, por outro lado, a terra é muito mais fértil, né? Você pode cultivar o ano inteiro, enquanto nos países mais frios, não. Então, isso já seria um grande diferencial para ele. Vamos lá. Second, Latin America exposed to civil law to the Japanese opposed common law system. Have a more active role, more conducive to economic growth and development. Interessante. Interessante. Na América Latina, ele diz que o fato de se usar uma lei civil, depois de que os países se tornaram independentes, dificulta o crescimento ao invés do common law. O common law, para explicar o civil law do common law, é o seguinte: isso daí acontece principalmente nos países anglicanos, né? Estados Unidos, Inglaterra, por aí vai. O common law determina o seguinte, que os juízes eles têm a habilidade de determinar. Cada caso é um caso. E o juiz determina. Obviamente, ele se inspira em julgamentos anteriores. Então, é a lei comum. Comum, quando diz comum, o que é comum? Algo que vem do povo, algo que é normal a todos. Então, os juízes não têm uma constituição a se basear, né? Os Estados Unidos, por exemplo, só tem 12 leis na Constituição. A Inglaterra nem Constituição tem. Então, assim, é tudo baseado na tradição, é tudo baseado no que outros juízes determinaram, mas o juiz ele pode tomar uma decisão completamente independente. No nosso caso, não. No nosso caso, existe a Constituição. A gente tem, o Brasil tem uma Constituição que é dessa grossura aqui. Realmente, eu nunca parei para pensar e realmente, eu não sei, vou até pesquisar para saber de onde foi que ele tirou essa teoria, tá? A terceira coisa, large-scale agriculture plantation in Latin America. More mixed farming, small units, more robust protections on large middle class. Os argumentos dele não tem base nenhuma. Aqui ele está dizendo que porque a gente tinha uma capacidade de plantação maior,
Por conta disso, a gente é subdesenvolvido. Enquanto no norte, como eu estava dizendo, pelo frio, por tudo, você não tinha condição de plantar sempre. Aí se investir em outras coisas, como pecuária, coisas desse tipo. Eu não sei onde é que isso influi no fato da gente não ser desenvolvido. Fourth, the radius as part of the story to south are weaker as opposed to north. O cara está dizendo aqui que simplesmente regiões do sul, por natureza, são mais frágeis, instituições do sul são mais frágeis que a do norte. Onde é que ele está se baseando aqui? At no linguistic culture fragment and go back to colonial periods. Está dizendo aqui que a questão linguística e étnica influenciou, porque nós não somos unidos. Talvez ele quis dizer isso. Que nós somos fragmentados. Mas é uma região gigantesca. Como é que a gente ia ser unido dessa forma? Né? Então, também não faz sentido. Também não, porque na Europa também cada um tinha a sua língua. Pelo contrário, né? Na Europa, em um país, você tem várias línguas. Se você for na Itália, às vezes numa cidade, tá? Você tem um dialeto, porque uma cidade só um dialeto. Para cada cidade que você vai, um dialeto. Então, os argumentos desse camarada aqui realmente não fazem sentido nenhum, ok? Bom, então vou até sair daqui para não desinformar vocês ao invés de informar, tá? Porque realmente foi horrível. Vamos aqui sair, falamos um pouquinho de América Latina, né? Vamos agora falar um pouquinho de países da Ásia. Então, aqui achei nesse site aqui, ó. 8 important facts about the causes of poverty in Asia. Então, que razões? Por que razão a Ásia, a maioria dos países da Ásia são países pobres? E mesmo a China, se tornando a maior potência, já é a segunda maior potência do mundo, vai ser a terceira em mais 6 anos, vai ser a primeira, desculpa, em mais 6 anos, mas mesmo assim não quer dizer que a população vive uma condição de vida razoável, feito, por exemplo, americana ou dos países europeus, né? Nem do próximo padrão de vida europeu comparado com o padrão de vida dos chineses, mesmo a China sendo a maior potência. Por quê? Vamos lá. Primeiro, a questão da população. Number one, population. Tá? Então, a China, os Estados Unidos, têm um PIB em torno de quase 21 trilhões de dólares. A China hoje tem 14 ponto alguma coisa, quase 15. Então, a diferença é de 6 trilhões. A China, em 6 anos, ou seja, a China vai ganhar dos Estados Unidos 1 trilhão de dólares a mais. Os Estados Unidos vai crescer, mas a China vai crescer 1 trilhão a mais para poder, em 2027, ultrapassar os Estados Unidos. Trilhão de dólares. Só para ter uma ideia do que é 1 trilhão de dólares, gente, o PIB do Brasil, se eu não me engano, é 1,8 trilhões. O PIB do Brasil. Então, a China, todo ano, vai crescer mais da metade de um Brasil. Mais da metade de um Brasil. Quer dizer, a China vai crescer um Brasil, provavelmente, ou mais, para poder conseguir ultrapassar. Mas, em comparação com os Estados Unidos, vai crescer mais da metade do Brasil. Ou seja, a China, todo ano, acrescenta de riqueza. Tudo que a gente tem riqueza no Brasil, a China acrescenta lá todo ano. Só para você ter uma ideia da pujança chinesa. Mas a população, aí vamos comparar. A população americana é de 330 milhões, a chinesa é de 1,4 trilhões. 1,4 trilhões. Quer dizer, 4 vezes a população americana. Em 6 anos, vai atingir a riqueza dos americanos, mas com a riqueza dos americanos, né? Encontrou mais 2, 3, 4 vezes a população. Então, você já começa a entender o porquê. Food security, ok? Food security. Então, a questão da segurança alimentar, que é importante, que hoje a China trabalha muito isso daí, tá certo? Mas, sim, a gente está falando aqui, óbvio, não está nem falando da China, né? A população asiática, de um modo geral, é muito grande. Se eu não me engano, só a população só da Ásia representa 60% da população mundial. Então, a China é um caso à parte, mas a maioria dos países é pobre. A China e o Japão, desculpa, a China, o Japão, aí você tem Coreia do Sul, você tem países como Singapura,
tá? Que ali estão conseguindo crescer, são países pujantes, mas a maioria é bem pobre. Questão da segurança alimentar, né? Muitos países já passaram por momentos grandes de fome. A própria China, quando se tornou comunista, né? Em quase, se não me engano, quase 70 milhões de pessoas morreram de fome na China por conta da Revolução Comunista. Então, foram países que não pensaram assim na questão da segurança alimentar, que é importante, né, gente? É o básico do básico do básico da gente. Se a gente não tiver alimento, a gente tá, a gente não dura uma semana, né, sem alimento. A gente morre. Então, a gente precisa se preocupar com isso daí. O Brasil, nesse sentido, tem muita segurança alimentar, mas ainda assim as coisas são caríssimas. Por quê? Porque a gente prefere vender para fora. É algo a ser pensado, é algo para a geração de vocês pensarem. Educação. Olha, educação hoje é uma das coisas mais importantes que existe se você quer desenvolver um país. A questão toda da educação é que leva tempo, leva pelo menos ter que fazer investimentos pesados agora para obter o resultado daqui a 20 anos. Então, a nossa mentalidade brasileira, né, de pensar no hoje, curtíssimo prazo, faz com que a gente nunca tenha investido em educação, mas falando da Ásia, também é a mesma coisa, né? Questão da saúde. Saúde também é muito importante, porque se as pessoas não têm saúde, as pessoas não conseguem trabalhar. Se as pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas não conseguem produzir. Se as pessoas não conseguem produzir, ao invés das pessoas enriquecerem o país, elas empobrecem o país. Então, a gente precisa de mais pessoas produzindo, dando ao país do que recebendo, tá? Então, investimento em saúde é fundamental. Investimento em saúde dá um resultado muito mais rápido. Se as pessoas demoram mais, mas é importante, tá? A administração, má administração, né? Muita corrupção, tá? Nos países asiáticos, tá certo? Então, 60% dos países tiveram um score abaixo de 50, indicando que corrupção é um problema sério nos países asiáticos. E corrupção é um câncer, é o câncer da sociedade. Por quê? Porque o que é que o câncer basicamente faz? Né? O câncer, né, ele cria aquele tumor e ele começa a puxar os insumos, as energias do seu organismo. O seu organismo começa a fraquejar, porque você tem aquela coisa dentro de você tomando suas energias todas, né? E crescendo. A corrupção é isso. A corrupção é um grupo pequeno de pessoas roubando os recursos do país e deixando a maioria com fome, sem os recursos, sem os serviços, sem as coisas que precisam ser providas. Então, tem uma hora que aquele organismo, né, o organismo ele começa a padecer por conta disso. Desastres naturais também, infelizmente a Ásia, ela tem problema de desastres naturais, tem tufões, né? Tem tempestades gigantescas, tem enchentes, realmente tem muitos problemas de desastres naturais. E isso se você não faz um trabalho de investimento em infraestrutura, de prevenção contra os desastres naturais, realmente as pessoas sofrem. Estados Unidos, por exemplo, tem muitos desastres naturais também, mas é um país organizado, então tem recursos, consegue se antecipar a muitos dos problemas. Então, ajuda as pessoas a ultrapassarem aquela dificuldade. Recessão global, também por conta da recessão global, é aquela história, né, gente? Uma recessão é incrível, mas numa recessão, quando as coisas estão indo tudo bem, os ricos ficam mais ricos, né? E os pobres melhoram um pouco. Mas quando há uma recessão, os ricos continuam ficando mais ricos e os pobres, que já eram mal, entram na miséria total e absoluta. Então, crescimento econômico é fundamental, principalmente para quem é pobre. Nem todo crescimento econômico vai fazer toda a diferença, mas um crescimento econômico voltado para a população é mais importante. E discriminação social. Também na Ásia existe uma discriminação muito grande.
Existe até hoje, existem, por exemplo, em países como Índia, como Afeganistão, como Paquistão, existem, por exemplo, as castas, né? Ou seja, se você nasceu numa casta elevada, numa alta casta, você só casa com a alta casta, você só lida com pessoas da alta casta. A castas abaixo da sua você não quer contar. Se você nasceu numa casta baixa, então você está praticamente condenado à pobreza. Praticamente condenado à pobreza, porque ninguém vai te ajudar da casta das castas altas e fica difícil, né? Você, um ou outro, de repente consegue economicamente ascender, mas é algo que ainda puxa muito para baixo. Você vê, a gente aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem esse problema de castas, mas a gente tem um problema sério racial. É um racial intrínseco, escondido, mas que você vê que afeta muitas pessoas, né? Negros, mulheres têm dificuldade de ascensão. Isso sem haver a discriminação declarada. Imagina com a discriminação declarada. Imagina, né? Bom, como a gente já tinha falado, a gente falou muito da China, né? Eu falei, né, na China nessa aula pelo seguinte, porque a China é hoje segundo país mais rico do mundo e vai ser o primeiro em apenas 6 anos, tá? Mas, assim, é um país que há 20 a 30 anos atrás tinha representação mínima e de 30 anos para cá se tornou essa superpotência. E, assim, não é só o fato de ela se tornar uma potência, mas da forma que ela está crescendo. Ela cresce a passos largos. É como eu disse a vocês, pessoal. O Brasil cresce, a China cresce mais de um Brasil, mais do que tudo que o Brasil produz por ano. É muita coisa. O Brasil é a 12ª maior potência do mundo. O Brasil era a nona até alguns meses atrás. O Brasil é a 12ª potência do mundo. Então, não é qualquer paísinho, não. Né? É um país que, em teoria, está entre os mais ricos, em teoria. Então, a ascensão existe realmente, existem muitas pessoas ascendendo na China, existem, mas ainda existe muita gente pobre. Como eu disse, 1,4 trilhão, 1,4 bilhão de pessoas só na China. O Brasil tem 210 milhões, mais ou menos, só para vocês verem. Então, tem 7 vezes a população do Brasil, tá? No entanto, o PIB da China é de 15 trilhões, quase 15 trilhões, o Brasil é 1,8. Então, o PIB chinês é mais de 7 vezes, né, o do Brasil. Então, se você for emparelhar a riqueza chinesa, hoje, por população, já está emparelhada com o Brasil. O Brasil não é considerado um país pobre, não é pobre, pobre, pobre. O problema do Brasil é a distribuição de renda. Tem pouca gente com muito e muita gente com muito pouco. Essa questão da distribuição de renda. Na China acontece isso também, mas já é emparelhado com o Brasil, para você ver. E rapidamente vai ultrapassar. Em um ano já vai ter outro Brasil dentro dele. Ok, pessoal? E para a gente finalizar, aqui eu trouxe uma reportagenzinha sobre o Oriente Médio, né? O Oriente Médio é uma região relativamente pobre, com algumas exceções, tá certo? Por exemplo, Arábia Saudita e Israel, tá certo? Você tem basicamente você também tem Emirados Árabes, né? Você tem alguns países relativamente ricos, mas no geral, a desigualdade é muito grande. Também por conta da questão da concentração da riqueza, está na mão de muitos poucos, né? Na mão dos sheiks árabes, né? Na mão dos príncipes, na mão dos reis. Então, um país como a Arábia Saudita, que é um país rico, tá? Mas o dinheiro está concentrado ali na mão de bem pouquinhos mesmo. Se, por exemplo, num país como o Brasil, a concentração de renda é muito alta, na Arábia Saudita multiplica isso por 100, né? Porque é na mão de famílias. Então, o país trabalha para sustentar esse pessoal, né? Só que o grande faturamento desses países vem
do petróleo. E agora, com o petróleo, né, pelo menos os países desenvolvidos trabalhando para substituir. Alguns países já estão trabalhando em cima disso, como, por exemplo, o caso da própria Arábia Saudita, querendo desenvolver as cidades tipo Dubai, né? A própria Dubai foi um exemplo nos Emirados Árabes, de um país que resolveu investir em outras coisas e funcionou, né? Mas Dubai é uma cidade só, né? E fora isso, você tem a exceção disso daí é o Estado de Israel, tá certo? Que é um país que investe muito em educação, investe muito em tecnologia, investe muito em saúde, investe muito na qualidade dos seus cidadãos, né? Investe muito na questão bélica, porque é um país judeu numa área dominada pelos árabes. Então, eles têm aquela rixa histórica uns com os outros e também por conta da questão ali de Israel e Palestina, que isso daí é uma outra história, só isso daí dá várias aulas, a questão de Israel e Palestina, tá certo? Mas o fato, do ponto de vista econômico, que Israel é um país extremamente pujante e a prova é isso, é que foi o primeiro país que chegou e vacinou 100% da sua população. Ah, é porque a população é pequena. Não, não é só isso, porque tem países que também têm a população pequena ou até menor que Israel e não conseguiram vacinar 100%. É porque investe pesado em tecnologia. Israel é exceção. Eu nem sei, na verdade, se Israel tem petróleo, tá? Realmente me falha agora. Eu acho que não. Mas investem pesado em tecnologia. Então, tem empresas pujantes, tem profissionais, tem uma área de TI gigantesca, tá certo? Um parque de TI gigantesco em Israel, investimento em agricultura, por exemplo, as terras israelenses são até mais produtivas que as terras brasileiras no meio do deserto. Então, medicação, remédio, biotecnologia, então, por aí vai. Ok, boys and girls, então a gente vai ficando por aqui com a nossa aula de Geography, tá certo? Como homework, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre um país em desenvolvimento, ou subdesenvolvido, ou pobre, em uma pesquisa para entender por que é que esse país, até hoje, ele não chegou a um padrão, de pelo menos considerado de primeiro mundo, tá certo? Faça essa pesquisa, coloquem lá no Class App, mandem via Class App ou faz no caderno, passa no Google Tradutor, né? E me manda ou digita. Pode mandar lá naquela mensagem que eu envio ou no privado, tá certo? Fiquem à vontade. E não esqueçam de anotar, fazer essas anotações para que a prova todo mundo se dê bem, tá bom? See you later, alligators!